Paz do Senhor para a igreja. Eu vou falar rapidinho. É o seguinte, eu quero falar um pouco do dízimo. Porque eu, há um tempo atrás, eu tenho uma casa que eu alugo. E um tempo atrás, eu fiquei 2 meses sem alugar minha casa. E eu, só com minha outra renda, eu muito apertada, não dei meu dízimo. Deixei 2 ou foi 3 meses, eu não me lembro, sem dar o dízimo, sem devolver, né? Aí um dia o pastor falou que se a gente tivesse alguma atrasado, né, que não esperasse dar de uma vez, que a gente não dá conta mesmo, né? E que começasse de novo. Aí eu pus no meu coração e comecei a fazer de novo, a dar o dízimo, devolver o dízimo de novo. E daí para frente, eu nunca mais deixei de alugar minha casa, sempre aluguei. Eu tive um prejuízo antes de eu alugar por imobiliário, ok. Passou, foi antes, inclusive, de eu deixar, assim, depois que eu deixei de dar o dízimo, nesse período. Aí, resultado, eu aluguei minha casa agora, tem 8 meses, 10 meses, por uma mulher, um casal. E esse casal tinha 3 cachorros, 2 filhos, crianças não brigavam nem nada, mas os cachorros eram uma tentação. Mas, ok, eles não pagaram o aluguel para a imobiliária, mas a imobiliária sempre me mantendo, sempre me pagando. E eles foram embora, moraram 8 meses na minha casa, e eu sempre dando o meu dízimo. Eu estou falando isso, não é para me engrandecer, não, gente. É para falar que a pessoa que é dizimista e que é fiel, Deus abre porta, abre janela e abençoa. E eu sempre fui abençoada nesse sentido. Então, ela foi embora, não sei o que a imobiliária fazia lá, mas ela me pagava todo mês. E a mulher não pagava o aluguel. E ela foi embora, levou a chave da minha casa, trancou tudo. Eu tive que pular a janela, minha filha pulou a janela para poder abrir a porta, pulou a outra janela para abrir o controle do portão, codificar o portão, para a gente entrar. Aí, eu com medo, né, porque, assim, com medo não, porque eu estava alugado pela imobiliária, mas eu não sabia como é que era o esquema da imobiliária, se era uma imobiliária boa e tudo, que é a Quinto Andar, e realmente é uma boa imobiliária. E ela me ressarciu todo o prejuízo que a mulher deixou. Para vocês terem uma ideia, a minha cozinha, o armário da cozinha, quando eu tirei a pia para trocar, o armário caiu no chão. De água, de sujeira, a casa parecia assim um chiqueiro de porco. Eu falava que lá não morava 4 pessoas, morava 4 porcos e 3 cachorros, porque a casa realmente era um chiqueiro. Ficou, né? Depois que eu vi, que eu não entrava lá. Mas quando a gente entrou, a casa fedia mijo de cachorro. Então, uma mulher muito porca. E aí acabou com a casa. E a imobiliária, graças a Deus, me ressarciu, me pagou. E a gente reformou, fizemos até coisa que a imobiliária não pagou. Deus abençoou que a gente fez, que era o sinteco da casa inteira, que acabou tudo. E aí, resultado, menos de um mês eu consegui reformar minha casa. Ou seja, eu fiquei 2 meses, que a mulher foi embora, até que resolveu com a imobiliária, né, aqueles trâmites todos, me pagasse, mais 1 mês de reforma. E para a honra e glória do Senhor, eu já aluguei minha casa. Já aluguei de novo. Eu terminei, antes de eu terminar, já tinha gente querendo olhar. E hoje foi assinado o contrato. Graças a Deus, a gente fechou o contrato hoje, a minha filha assinou. E então, o que eu quero dizer é isso, que o dízimo é uma coisa muito importante na nossa vida. E nós devemos dizimar aonde a gente congrega, porque aonde a gente congrega que a gente recebe as nossas bênçãos, não é na igreja de fora, não. É na igreja que a gente congrega que a gente recebe as bênçãos. E outra coisa que eu quero também enfatizar, é a oração. Eu sempre tenho colocado, dificilmente eu falto nas orações de segunda-feira. E essa bênção não é dessa semana agora, não. Essa semana eu vou dar outra bênção, que se Deus quiser, Deus vai concretizar na minha vida, que foi outra coisa que eu pedi. Mas essa da casa já é antiga, que a gente vem orando e Deus tem abençoado. E é sobre a fidelidade, né, de vir para a igreja, da oração, porque a oração move montanhas, vocês sabem disso, né? Então,
Durante essas campanhas de oração da segunda-feira, eu procuro não faltar, e quando eu falto, muitas vezes eu assisto em casa, às vezes eu tenho algum problema de saúde, só isso que me tira de não vir para a igreja, outra coisa não me tira, mas também é muito difícil eu faltar. Então, a oração é uma coisa muito importante na vida da gente, e se a gente bem soubesse, a gente orava toda hora, sem cessar, todo dia. Então é isso, que Deus tem abençoado a igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm bênção para dar, e essa que eu quero agradecer por essa casa, pela saúde da minha família, pela minha saúde, e agradecer e falar a importância da oração. Quero agradecer à igreja e ao pastor Rubem pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém que durante a semana de oração, ou mesmo na segunda-feira, recebeu uma bênção de Deus, quer vir aqui na frente, você vai contar a vitória sem estender a história. Irmã? Então, irmã Isabel, pode ficar sentada aí, irmã também fala. Pai do Senhor, falar sobre meu filho. Meu filho, vocês sabiam que meu filho congregava aqui, né? Aí, através de amigo, de amizade, aí tirou ele para ir para outra igreja. A outra igreja, ela toda preta, tão esquisito lá dentro. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. Aquilo ali não estava mesmo, eu não estava aceitando. Eu comecei a orar, meia-noite, 3 horas. Eu comecei a orar de madrugada. Eu não dormia. Meu marido falava assim, você não vai dormir não? Eu digo, não, eu vou ter minha vitória. Oxe, ele chegou para mim, a semana passada, falou assim, era terça-feira, falou assim, mãe, vou voltar para casa e não vou mais para aquela igreja. Eu digo, eu não sei se eu chorava, não sei se eu gritava, e eu comecei a ficar muito alegre, falei assim, obrigado, Senhor Jesus, o Senhor tem visto as orações. Às vezes a gente fala, vamos orar, irmão. Não quer orar. É bom a gente orar. Oração tem poder. Oração, ela move. Oração, às vezes, não precisa você estar perto. Gente de longe, você orando, ele recebe vitória. Quantas vezes eu já vi gente recebendo as bênçãos de cura, as vitórias. Então, eu quero falar para vocês, eu não sei se ele vai vir para cá, mas eu estou feliz que ele voltou para casa. Eu estou muito feliz, porque quando uma mãe tem um filho, ela não quer que o filho saia de casa, ele está de maior, mas não quer que o filho saia de casa quando o filho está sem casar, que é quando o filho casa, não é? Ter família, e eu falo para vocês, mãe, ore para seus filhos sobre a vida sentimental. Hoje está difícil, hoje está uma bagunça, hoje ninguém sabe o que é namorada, o que é ficante, esse tal de ficante aí, está uma coisa esquisita, coisa muito feia. Esse negócio aí, eu nunca aceitei ele levar a mulher dentro da minha casa. Dentro da minha casa, não. Eu não aceito. É respeito. Então, eu quero te dizer uma coisa. Graças a Deus, que tem muitas mulheres aí que me pedem oração, que os filhos estão virando bicha, né? Mas eu agradeço que, graças a Deus, que meu filho gosta de mulher sim. Mas há limite. Limite. Que não pode deixar, tem de ter cuidado. Então, vamos orar para os nossos filhos. Amém? Irmã Isabel. Conte a sua rápida história. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Eu queria contar um milagre que aconteceu, extraordinário. Vários, mas esse é incrível. Meu irmão tinha uma semana que os médicos deu, que ele estava com câncer de vida.
E aí eu cheguei nesse homem de Deus, que isso aqui não é um homem não, isso aqui é um profeta, isso aqui é o rebanho das ovelhas do Senhor. E pastor, meu irmão vai morrer, pelo amor de Deus, eu não quero que meu irmão morra, eu não aceito. Calma, irmão, com essa calma que eu fico besta dele. Calma, irmão, você não crê em Deus, não. E eu pedi oração a ele. E foi uma segunda-feira de oração. E meu irmão está curado e está em casa. E é um católico. Amém. Glória a Deus. Vamos dar os avisos da igreja. Lembrando aos irmãos, nós vamos continuar agora no mês de agosto, nas quintas-feiras, com o mesmo período de oração de 8 às 9. Foi um bom resultado e vamos continuar orando, precisamos orar pela nossa nação, principalmente pela nossa nação. Então, toda quinta-feira do mês de agosto vai ser oração de 8 às 9. Só oração de 8 às 9. Diferente de segunda-feira que é uma campanha, quinta-feira, todas as quintas-feiras, vocês estão convidados para estar conosco de 8 às 9 horas. Domingo de manhã, a escola dominical. Domingo à noite, o pastor Lauro vai estar ministrando aqui, está fazendo o lançamento de um livro e vai estar ministrando aqui na igreja. Domingo é dia dos pais, né? Nós queremos convidar os irmãos e vamos falar todo esse mês. Coloque na sua agenda, dia 23, vamos fazer uma manhã com Deus de 8 às 13 horas. Nós vamos convidar as igrejas em Brasília. Existe um sistema de tráfego pago, onde as empresas trabalham com eles. As imobiliárias, é um sistema, não é barato. Você faz um anúncio, paga, e nós vamos fazer um anúncio convidando todas as igrejas de Brasília. É tipo uma reunião ecumênica. Vamos convidar todos os evangélicos, católicos e espíritas para um clamor pela igreja. Vai ser oração e louvor. Vai começar com louvor, uma hora de oração, louvor, oração, louvor, uma manhã com Deus, em jejum e consagração, em prol da nação. E depois uma palavra de 15, 20 minutos, mas eu quero que o irmão já coloque na sua agenda aí, tá? E se possível, fala para o teu chefe, olha, minha folga vai ser sábado, dia 23, que eu tenho um compromisso com o meu sócio. Já fale para ele lá e venha para a igreja dia 23, de 8 às 13 horas. Eu creio que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Quem está acompanhando as internet, precisamos orar pela nossa nação. Bom, daqui a pouco estaremos orando pelos irmãos. Uma rápida palavra e olha o que Jesus falou lá em João 15, 7. Se vós estiveres em mim, se eu e você estivermos em Cristo, se vós estiveres em mim, se vocês estiverem comigo, e as minhas palavras inseridas em vós, isso é forte, hein? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você já viu a chave para ser abençoado? É renúncia. É coisa que poucos querem, renunciar às coisas que agradam a carne e trazer para dentro da gente, inserir em nós a palavra de Deus, que é a obediência. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Então não é difícil ser abençoado. Mesmo sendo provado, as bênçãos nos acompanharão. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser provado, não. E eu louvo a Deus porque Deus prova os cristãos. Porque senão era poucos que iam para o céu. Com certeza. Você quer ver uma coisa, irmão? Vamos ser bem sinceros. Os irmãos que estão aqui, se cada um de nós tivesse agora na conta R$1 milhão sem dever nada, será que a gente estava aqui? Será que nós não estaríamos lá em Porto de Galinhas, lá em Caldas Novas, ou quem sabe em Nova York? Como Deus conhece meu coração, Ele coloca R$10 e se vira com os 10. Deus, eu devo 100, te vira com os 10. É, irmãos, estou falando coisas que nós dizemos no dia a dia. Entendeu?
Porque Deus aperta, que é para a gente olhar para o alto. Senão você fica igual tartaruga, olhando para baixo. Quer ser abençoado? Renuncie os prazeres da carne, os prazeres do mundo, e viva para o Senhor Jesus Cristo. E aí, nós estamos fazendo uma campanha, toda segunda-feira. Campanha de oração, campanha de prosperidade. Como nós cremos e temos um Deus que abençoa, e eu sou contra a teologia da prosperidade, porque a prosperidade, ela está em Deus, ela é de Deus e ela nos acompanha. Está lá, Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tiveres o cuidado de guardar os mandamentos que Ele te ordena, Ele vai nos exaltar por todas as nações da terra. Vamos ser benditos ao entrar, benditos ao sair. E bom que o 28:12 fala, você vai emprestar a muitos, porém nunca tomará emprestado. Eu não tenho dúvida que o melhor da terra é para a gente. Agora, vida com Deus. É por isso que eu sempre peço para os irmãos lerem o Sermão da Montanha. Me chama a atenção demais. Eu sempre estou lendo a Bíblia, mas quase todo dia, mesmo lendo 10, 12 capítulos da Bíblia, eu coloco ali, eu estou inserindo também o Sermão da Montanha, querendo memorizar boa parte. Olha o que fala aqui Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo muito mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial a alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós nos preocupamos muito com amanhã, e se nós fizermos a nossa parte, leitura da palavra, oração e vida com Deus, eu não tenho dúvida que as coisas fluem. Isso não quer dizer que eu vou ler, vou jejuar e vou cruzar meus braços, não. A minha parte eu tenho que fazer, trabalhar, estudar, buscar. Mas lembrando uma coisa, Mateus 6,33, todo mundo sabe de cor. Primeiramente o reino de Deus. E aí, sabe o que eu li aqui? Olha o que Jesus falou, primeiramente vocês buscam o meu reino, e todas essas coisas que estão daqui para trás que eu li, vem acompanhar. Ele vai dar tudo, mas primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e tudo o que nós precisamos, Ele coloca em nossas mãos. Eu quero profetizar na sua vida, ainda que o Brasil passe uma situação, alguns profetas falando, e eu creio na palavra, creio na profecia, mas a Bíblia também fala, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Ei, ainda que a situação do país financeiramente venha travar, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem religião não tem nada. Irmãos, tudo que eu falo é para abrir nossa mente, nossos olhos, para crescimento espiritual e crescimento também financeiro. Se você tem condições de vir para a casa de Deus, não fique em casa, venha para a oração, venha para a igreja, os dias de culto, escola dominical, venha. Eu fiquei maravilhado, a semana de oração, a igreja estava cheia, no último dia, foi sábado, tinha mais gente que no domingo. Isso é muito importante, isso agrada o coração de Deus. E por que não fazemos isso? Aí quando foi no domingo na escola dominical, tinha quase ninguém. A escola dominical é coisa importante da vida do crente. Venha para a escola dominical. Eu sei que você está cansado, você trabalha, você estuda, está cansado, mas quando nós chegamos aqui, Deus renova a nossa força. Quer bênção de Deus? Vamos fazer a nossa parte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, e Ele está aqui. Eu digo para os irmãos, aconteça o que acontecer com esta nação. Aliás, eu tenho uma visão diferente. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Acabou. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Descansa, não se preocupa com o dia de amanhã, com A, com B, com C. Pense que assim como Ele cuida, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto as aves nos céus. Nem Salomão com todo o dinheiro, com todo o poder, se vestiu tão bem, viveu tão bem como as aves. Por que vamos nos preocupar? Sabe por quê? É coisa da carne. Aprenda a descansar teu coração, mas para isso, vida com Deus. Linguajar é separação. A santificação
Quando você fala em jejum, santificar é diferente de jejum. Você pode estar santificando e pode estar jejuando separado. Você faz uma semana de jejum ou uma semana de santificação. Santificação, nós devemos viver em santificação 24 horas. É só vigiar na mente, no falar, onde colocamos nossos pés, com quem vivemos, com quem andamos. Irmão, você tem que estar vigiando. Você trabalha numa empresa cheio de ímpio, só que você é luz. Quando você senta naquela mesa para almoçar com eles, você faz a diferença dependendo do assunto, você cai fora. Não é que você é melhor do que ninguém. Mas o que é que o Salmo primeiro fala? Bem-aventurado o varão que não anda naquela roda dos escarnecedores. Irmão. Então, se você é luz, você separa. Ou quando você é luz, eles até te respeitam. Estou falando isso porque vivi num antro de prostituição. Posso falar isso porque, entendeu? Trabalhei no órgão público, sei o que é isso, 35 anos lá dentro. Sei o que estou falando. Mas eles me respeitavam, entendeu? Por quê? Porque eu procurava viver o Evangelho. Não que eu era melhor que eles, mas eu sabia que a luz de Deus estava na minha vida e essa luz tinha que brilhar para eles. E eles me respeitavam. Isso tem que acontecer na vida do cristão. Se a luz do Espírito Santo de Deus brilhar na sua vida, eles vão te respeitar. E quando você chega, dependendo do... Olha, calma, fica quieto, muda o assunto, que o crente chegou, o irmão chegou. É isso que eles falam. O irmão chegou. Vamos mudar de assunto? Irmão. Aí eu pergunto para você que é bênção de Deus. Você tem sentado na roda dos escarnecedores? Aqueles amiguinhos da cerveja, da mulherada, que só fala piada? Você é luz. Você sabe que é por isso que muita gente não é abençoada na igreja? Estão na igreja 1 ano, 2, 10 e não vê resultado de Deus. Por quê? Porque falta Deus na vida. Falta Deus na vida. Eu tenho falado aqui, e vou falar de novo. Eu fico assim, dentro das igrejas. Você vê quando você descobre uma pessoa que não se converteu, e aqui na igreja tem pessoas assim, e está na igreja há muito tempo, desde que ele é. Só que é só crente, não se converteu. Quando eu vejo o cidadão deixar de vir na igreja, porque o time dele vai jogar, ele deixa de vir no culto, deixa de vir na ceia, sem julgar, ainda não se converteu. Ele é crente, mas não se converteu. Porque se primeiramente é o reino de Deus, porque primeiramente é meu time. É pecado esse jogo de jeito nenhum. Você pode torcer por qualquer time, você problema é seu. Ser sofredor, não tem nada a ver, entendeu? Você pode ser, quiser torcer. Agora deixar de vir para a igreja, porque Botafogo vai jogar, Flamengo vai jogar, Vasco vai jogar. Ei, as bênçãos de Deus ficam a 100 quilômetros da tua vida. Eu falo sem medo de errar. As coisas de Deus têm que ter em primeiro lugar em minha vida. Pode jogar Brasil com quem for, que perca. Eles estão ganhando milhões, você ganhando tostão. Aí chega na hora do jogo, quando tem um gol, dá um grito só forte, estremeceu o telhado. Na igreja fica, glória a Deus. Glória a Deus. Parece uma galinha choca. Está tudo errado. E que é bênção de Deus. É por isso que algumas pessoas falam, o pastor bate demais. Glória a Deus. Que é para levar você para o céu. Para o céu só vai os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. No céu não vai crente da El Shaddai, não. No céu vai aqueles que nasceram de novo. Eu sou da Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus eu estou mais de 50 anos. Já vi de tudo. Já vi de tudo sem imaginar. Eu quero ser membro do corpo de Cristo. Batista, assembleano, seja o que for. Presbiteriano, adventista. Se não tiver compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com ele. Eu vou repetir para a igreja. Estamos aí caminhando estamos dentro do segundo semestre. Se separe para o Senhor, se separe. Viva uma vida com Deus. Viva uma vida com Deus. Separe e se prepare, porque Deus vai te surpreender em todo sentido. Mas tem que ter vida com Deus. Eu vejo os comerciantes hoje, irmão. Ele deixa ele vir para a igreja, porque as coisas estão feias. Eu preciso de 100 reais. Eu preciso inteirar a duplicata amanhã. Como se ele desse jeito nisso. Senhor, está aqui. Preciso de tanto para cobrir minha duplicata, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Vai embora. Fecha a loja. E durante a semana, Deus te cumpre. Eu acabei de ler. Por que você se preocupa com o dia de amanhã? Quem supre é Deus. Quem supre é Deus. Aleluia. Falta em mim e você fé. Qual é o seu Deus? Qual é o nosso Deus?
é o Deus que cuida, é o Deus que faz. Aleluia. O Senhor é o meu, é o teu pastor, e nada te faltará, e nada nos faltará. Irmãos, se eu pudesse inserir na mente dos irmãos, no coração de vocês, que eu estou falando, para vocês colocar em prática 3 meses, sem barganhar com Deus, mas fazer de alma, de coração, em 3 meses, vocês iriam ver a diferença, em tudo. Eu estava ontem lá em Sobradinho, pregamos lá na Fercal, em uma das nossas congregações, e eu tinha terminado o culto, quando eu vou saindo, um jovem falou: pastor, preciso lhe falar algo. Diga. Eu estive lá na sede e vi o senhor falando sobre a leitura da Bíblia, coisa que eu não fazia. E o senhor falou: leia a Bíblia e espera a diferença em 3 meses. Falou: pois é, pastor, eu comecei a ler a Bíblia em 3 meses, eu li a Bíblia toda e minha vida mudou. Ele falou: minha vida mudou depois da leitura da palavra de Deus. Quem muda a vida do crente é a Bíblia. É a Bíblia. Não sou melhor do que os irmãos. Eu procuro ler sempre a Bíblia, entre 12 a 15 capítulos por dia. Mas digo para os irmãos, eu fico mais tempo no celular do que na leitura da Bíblia. Mesmo lendo 12 capítulos por dia, eu gasto mais tempo no celular. Imagine quem não lê. Imagine quem não lê. Fica o dia todo no celular. Se não trabalha, tem uma pessoa que arrumou um emprego aqui da igreja. Ficou 1 mês, o rapaz mandou embora, porque só fica no celular, pastor. Não tem condições. Eu digo: é mesmo? Eu tive que mandar embora. Pense uma coisa que mudou a misericórdia. É uma arma do cão. É uma coisa boa, mas se não souber usar, destrói a nossa vida. A gente é tão viciado que você está andando na rua e está olhando para o trem, só falta tropeçar e cair. Eu vou perguntar para parar por aqui. Sei que vai de ônibus, ou mesmo de carro. Você vai para o plano piloto, sai daqui de Taguatinga, quando chega no Guará, aí esqueci a Bíblia, volta para buscar, chega no Guará, esqueci o celular, volta na hora para buscar o celular, vem até andando, volta até de pé para buscar o celular. Nós estamos nesse nível, irmãos. A coisa é séria. Primeiramente o reino de Deus, a justiça dele, e tudo ele acrescenta. Se nós vivêssemos o verdadeiro evangelho, porque é o seguinte, não é só desfrutar nos céus, não. Vamos desfrutar do melhor também na terra. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor